Deus. Sabe por quê? Porque se tiver alguma dúvida depois, fica fácil. Por isso que eu abri com o meu e-mail institucional. Vocês podem ver que eu abri com o Oliveira Jesus e não com a professora Beth. Ah, nem percebi. Porque a professora Beth não permite gravar. E esse Oliveira Jesus, como é e-mail institucional do Estado, então ele permite algumas regalias que normalmente o MIT só dá se a gente pagar. Ah! Entendeu? Chique. Então, aí depois que eu encerro a reunião, eles já me enviam um link e eu disponibilizo para vocês tudo que a gente discutiu aqui no grupo. Tá. Tá? Tá bom. Bom dia, professor Douglas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Dô. Então, gente, vamos começando, embora esteja faltando ainda a Raquel, o Leandro e a Daniela, mas a gente vai começando até por conta de que da minha entender. Vamos começar pelo primeiro ano lá. Só um minutinho. Eu só vou, porque a Verônica parece que já disponibilizou no e-mail, né, Verônica? Aham, mandei agora cedo. Que ontem eu não consegui, minha internet estava ruim. Tá, eu já vou imprimir também. Que demorinha. Ô, Júlio, você tá com o seu computador aí aberto? Tem como imprimir também? Vai lá, não posso deixar ele. A mão da boa? O meu tava com terminar de fazer isso. Que barulho é esse, credo? Abriu por aqui, Júlio. Não, não abriu nada. Desculpa. Ainda está carregando.
Ótimo. Mas foi até bom, porque daí deu tempo de esperar a Raquel. Bom dia. Bom dia, Rá. Bom dia, Raquel. Bom dia, Beth. Eu conversei, Raquel, com a Márcia e expliquei a sua situação para ela, né? Aí, o que acontece? Eles vão colocar no sistema todas as escolas e o Santo Antônio só na quinta-feira à tarde, né? Fazer o quê? Então, vamos lá. Retomando, então, a nossa reunião está sendo gravada. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira. Estamos iniciando a reunião às 10 horas e 48 minutos e estão presentes a professora Verônica, professora regente do primeiro ano a professora Lídia Verani, professora regente do segundo ano A, e a professora Daniela Músico, regente do segundo ano A, afastada em licença gestante, mas como ministrou aulas até a segunda quinzena de novembro, ela foi convidada para estar conosco nas nossas decisões. Está presente a professora Raquel Veloso, professora atual, regente do segundo ano B, em caráter de substituição. Está presente também o professor Douglas, que é o especialista de música, tá certo? Aí, à medida que os demais forem entrando, eu faço a consignação da presença. Então, vamos lá. Estamos, conselho de classe, primeiro ano A. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 alunos matriculados. Confere, professora Verônica? 3 transferências. Isso, 17 matriculados e 3 alunos, transferência expedida. Então, vamos lá. Ana Rosa Poloni, segundo os documentos já enviados pela professora, a Ana Rosa Poloni, ela tem 2 faltas durante o período presencial, considerando os dias de fevereiro e os dias de março, até o dia 20 de março, 2 faltas presenciais. Ela é uma aluna que participou, está engajada no ambiente virtual de aprendizagem, não retirou nenhum roteiro físico, as devolutivas das atividades do ABA foram parciais, a professora emitiu as seguintes notas. Não foi parcial, não, Beth, foi sim. Oi, Verônica? O dela foi devolutiva pontual. Ah, tá, desculpa, realmente, foi devolutiva pontual, fazendo a correção, ela fez todas as devolutivas. As notas emitidas foram língua portuguesa 8, história 8, geografia 8, matemática 8, ciências 8, arte e música 6, educação física 8, ensino religioso frequente, né, porque está com a média 8, então é um aluno frequente, não teve nenhum impedimento, né, para participar dessas aulas, e a língua estrangeira moderna, inglês, foi 8.
A professora não faz nenhuma observação com relação à necessidade de reforço ou não, tá? Mas considerando as anotações dos demais alunos, a ausência de observação significa que ela atingiu e até as notas que foram conferidas à aluna indicam que a aluna teve um bom desempenho e o resultado final promovida. Só vou permitir a chegada e consignar a presença do professor Leandro, especialista em educação física. Bom dia, professor. Nós estamos falando sobre a aluna Ana Rosa, primeiro ano. Professora Regente Verônica, promovida, tá? Vamos ouvir os demais colegas a respeito dessa decisão, se alguém tem alguma ponderação para fazer. Então, vamos lá. Verônica é promovida, Lilian. Eu acho também ativa, inclusive. Promovida, professora? Promovida. Tá, Daniela? Promovida. Raquel? Promovida, com certeza. Promovida. Professor Leandro? Sim, acho que promovida também. Professor Douglas? Promovida. Professora Daiana ainda não está conosco, né? Vamos lá. André Lucas Lentinho. André Lucas, no período presencial, ele tem 4 faltas, não participou das atividades no AVA, mas retirou roteiros físicos na secretaria da escola, suas devolutivas foram parciais, e a menção final de língua portuguesa, 4,5, história, 4,5, geografia, 4,5, matemática, 4,5, ciências, 4,5, arte e música, 4,5, educação física, 4, ensino religioso frequente e língua estrangeira moderna, inglês, 4,5. A professora Verônica observa que o aluno, até pela tradução e análise das notas emitidas, é um aluno com baixo desempenho, havendo, portanto, necessidade de reforço logo no início do ano. Cabe consignar que são alunos do primeiro ano, fazem parte do ciclo de alfabetização, não há retenção por desempenho, mesmo eles estando com baixo desempenho, a legislação ela é bem clara, os alunos só podem ser retidos por frequência. Como o André, ele retirou os roteiros físicos, configura que o aluno estava engajado, ainda que parcialmente, tá? A professora recomenda reforço e o resultado promovido. Vou só receber a Daiana. Professora Daiana está presente na reunião, bom dia. Então, vamos lá. Verônica promoveu. Professora Lilian? Sim. Daniela? Promovida. Professora Raquel? Promovida. Douglas? Promovido. Professor Leandro? Promovida. Professora Daiana, a senhora ministra aulas no primeiro ano? Desculpa, o microfone estava desligado. Não, só no segundo B. Anthony Eduardo. Anthony Eduardo, nas aulas presenciais, no período de aulas presenciais, consignou 3 ausências, não esteve engajado pelo ambiente virtual, mas retirou roteiros físicos pela secretaria escolar, com devolutiva parcial, seu desempenho em língua portuguesa, 4,5, história, 4,5, geografia, 4,5,
matemática, 4,5, ciências, 4,5, arte e música, 5, educação física, 4, o aluno é frequente no ensino religioso e em inglês, 4,5. A professora observa que o aluno, por ter apresentado baixo desempenho, ele tem necessidade de reforço, considerando o desempenho, o aluno é promovido apenas para constar. Lilian? Aprovado. Daniela? Aprovado. Raquel? Aprovado. Leandro? Aprovado. Professor Douglas? Aprovado. Arthur. O Arthur é um aluno que no período presencial não teve nenhuma ausência, aluno engajado pelo ambiente virtual de aprendizagem, com as devolutivas pontuais, tá? E com as seguintes notas: língua portuguesa, 7, história, 7, geografia, 7, matemática, 7, ciência, 7, arte e música, 5, educação física, 6, frequente no ensino religioso e inglês, a nota foi 7. Menino, o aluno Arthur, foi promovido sem necessidade de indicação de reforço, considerando o seu desempenho. Para consignar tão somente, professora Lilian? Aprovado. Dani? Aprovado. Raquel? Aprovado. Douglas? Aprovado. Leandro? Aprovado. Aluna Catarina, período presencial, uma ausência, aluna engajada no AVA, com devolutivas pontuais e com as seguintes notas: língua portuguesa, 9,5, história, 10, geografia, 10, matemática, 9,5, ciência, 10, arte e música, 10, educação física, 9,5, ensino religioso frequente e língua estrangeira moderna, inglês, nota 10. Uma aluna com um desempenho avançado, mas para consignar não há nenhuma indicação para reforço. Consignando, então, a professora já emitiu o resultado promovido, a professora Lilian? Com louvor. Daniela? Aprovado. Professora Raquel? Aprovadíssima. Leandro? Aprovado. Professor Douglas? Super aprovado. Super aprovado. Everton. O Everton consignou 2 faltas no período presencial, aluno engajado no AVA, com devolutivas pontuais. Língua portuguesa, nota 7, história 6, geografia 6, matemática 7, ciências 6, arte e música 4,5, educação física 6, ensino religioso frequente, língua inglesa 6, e não há recomendação de reforço ao aluno com desempenho adequado. Professora conselheira promovida, professor Douglas, ele foi avaliado com 4,5. Tem alguma consideração? Não, foi mais em relação à porcentagem enviada mesmo. Ele não me enviou atividades. Mas aí, se ele está coerente com o pessoal, acredito que vai ser aprovado. Né? Não, reprovado ele não é por desempenho, tá? Mas o senhor vai manter os 4,5, porque, assim, a gente não avalia o que o aluno não fez, a gente avalia o que o aluno fez, tá? Como o senhor emitiu 4,5 para ele, a gente faz uma leitura de que ele enviou alguma coisa, né, algumas atividades, avaliando o que ele fez
Ele realmente é aluno de 4,5 ou o senhor vai manter vai alterar na nota? Não, pode gerar um 5,5, talvez. Pode ser. Então, nós estamos no Everton. É interessante pontuar que quando a gente avalia sempre o que o aluno produziu, não o que ele deixou de produzir, principalmente diante da singularidade, né, da especificidade de uma situação de pandemia, onde nós não estamos considerando faltas. O que, em uma situação presencial, se ele não tivesse atingido 75%, que é a exigência presencial, ele poderia ter retido nesse final de ano, mas com direito à correção de fluxo, atividade de reclassificação no próximo ano, logo no início do primeiro bimestre. Então, o senhor está avaliando 5,5? Uhum. Então, vamos lá. Agora, nós estamos para consignar Everton, professora Lilian. Aprovado. Daniela. Aprovado. Professora Raquel. Aprovado. Professor Douglas. Aprovado. Professor Leandro. Aprovado. Passamos, então, para o aluno Gabriel Kaique. O Gabriel Kaique, presencialmente, ele não teve nenhuma ausência no período presencial, foi um aluno frequente. Não esteve envolvido, engajado no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo, professora? Retirou roteiros físicos na escola, mas não tem devolutiva, tá? Então, a professora provavelmente não, com certeza, emitiu a nota considerando apenas o período presencial. Professora, confirma? Isso, exato. É isso que os registros indicam, que a nota do aluno Gabriel Kaique, a avaliação foi considerando as aulas presenciais. Já antecipo aos professores que ele é um aluno de baixo desempenho, até porque o período inicial é o único que a professora dispôs para poder avaliação, depois ela não teve nenhuma evidência para poder avaliar. Língua portuguesa 4, história 4, geografia 4, matemática 4, ciências 4, arte e música 4,5, educação física 4, ensino religioso frequente e inglês 4. A pergunta agora, a pergunta não, desculpe, não é nenhuma inquisição, mas o diálogo agora é com o professor Douglas e o professor Leandro. Houve alguma devolutiva na disciplina de vocês, ou a avaliação também foi só considerando o período presencial? Professor Douglas? Comigo, não houve devolutiva no online. E, sinceramente... Presencial, então, né, Pro? Presencial. Isso se aplica ao professor de educação física também? É igual, Beth, ele não me retornou nenhuma atividade. Tá. A professora Verônica observa que, como não recebeu atividades, ela não faz uma indicação direta para o reforço. Mas, eu pergunto ao nosso grupo, considerando que durante o período presencial é um aluno de baixo desempenho, podemos já consignar reforço escolar para início do ano? Professora Verônica? Total. Algum outro professor quer se pronunciar com relação ao reforço? Eu acredito, Beth, que não seja só também um reforço escolar, e tenha também que ter um acompanhamento da assistência social, acompanhar de perto essa família. Isso, essa observação é muito pertinente, porque ainda que não tenham entregado nenhuma atividade, todas essas crianças foram encaminhadas para o processo de busca ativa, tá? Então, realmente, a família
vai precisar de acompanhamento. Então, não é só um reforço escolar para o aluno, mas um acompanhamento familiar. Sim. Eu estou procurando ser, assim, o mais detalhista possível, para que depois na ata eu tenha bastante evidências para consignar essas nossas decisões, tá bom? Mas jamais configura qualquer questionamento de nota. Agora nós estamos com a aluna Isabela. A Isabela, conferindo, professora Verônica, 2 ausências no período presencial, a aluna engajada no ambiente virtual, mas com devolutivas parciais e as seguintes notas. Língua portuguesa, Isabela tem 6, história 5, geografia 5, matemática 6, ciências 6, arte e música 4,5, educação física 4, ensino religioso 5, frequente, né? E inglês, nota 5. Pelas notas emitidas por Isabela, ela é uma aluna de desempenho básico, né? E a professora não faz nenhuma recomendação de reforço, mas os professores podem agora, nós e a professora junto, evidentemente, recomendar o reforço inicial, considerando as notas. Vocês indicam o reforço inicial ou não? Professora Verônica? Beth, eu não indiquei, porque eu acho que tem casos mais pontuais que precisam mais, entendeu? Ela é, como você colocou, uma criança que está no processo, né? Embora não tenha participado de arte, música e educação física, mas é uma criança que eu acredito que vai conseguir acompanhar, que está no processo, em decorrência de outros que são mais fraquinhos, que talvez precisem mais, entendeu? Como a gente também não sabe quantos serão os alunos que poderão ser atendidos, a professora coloca, Isso, se fosse exato. por desempenho e houver alunos que estejam precisando mais. Então, tá. Lembrando também a resolução número 2 do Conselho Municipal de Educação, publicado no Diário Oficial do dia 27 de novembro, a ênfase deve recair para o ciclo de alfabetização, para os questões de alfabetização, tá? Mas isso não isenta e nem diminui a importância da participação em educação física, em inglês e em música, tá? Principalmente por ser uma época de pandemia, essas disciplinas, elas fizeram total diferença, sempre fazem, mas nesse período, principalmente, elas devem ser consideradas prioridade. O professor Douglas e o professor Leandro mantêm as notas 4,5 e 4. Querem alterar? Deixam assim, que resolvem? A minha pode deixar 5. 5, professor. Observe que as alterações que eu estou percebendo que o professor Douglas está fazendo é porque ele está considerando o desenvolvimento global, né? Como ele está agora se inteirando das questões de alfabetização e tudo, então ele está indo além da disciplina dele, mas considerando o desenvolvimento global dessa criança, não é verdade? Professor Leandro. 5 também, Beth. Tá. Para consignar, Isabela, é chato ter que estar perguntando toda hora, mas a determinação é essa, que se faça pronunciamento em termos de votação no conselho final, tá? Por mais que isso seja arcaico, ainda não teve nenhuma alteração, pelo menos que eu tenha conhecimento. Então, professora Lilian. Promovida. Daniela. Aprovada. Raquel. Aprovada. Professor Douglas. Promovida.
E professor Leandro. Aprovado. João Henrique Zanotti, sem nenhuma ausência no período presencial, aluno engajado no AVA com devolutivas pontuais. Confere, professora Verônica, o João Henrique? Sim. E as notas do João Henrique: língua portuguesa, 8, história, 7, geografia, 7, matemática, 8, ciências, 7, arte e música, 7, educação física, 7,5, frequente no ensino religioso e língua inglesa, 7, aluno de nível de proficiência adequado. É isso? Isso. Sem observações no sentido de reforço ou não. Não. Alguma alteração na nota? Alguém quer fazer alguma alteração, embora ninguém tenha dado nenhuma nota abaixo do básico? Não? Consignando. Professora Lívia? Promovido. Daniela? Promovido. Professora Raquel? Promovido. Douglas? Promovido. Leandro? Promovido. Agora, nós estamos com o aluno João Rafael. Confere aí na sua lista, professora, pela ordem? Sim. O João Rafael teve uma ausência no período presencial, não participou nas atividades do AVA, mas retirou roteiros físicos da escola sem devolutivo. Então, veja que nós, de novo, vamos precisar considerar que a avaliação desse aluno foi feita considerando o período presencial, pelo menos com a professora regente, e ouviremos daqui a pouco os professores especialistas. Então, João Rafael foi avaliado com as seguintes notas. Língua portuguesa, 5. História, 5. Geografia, 5. Matemática, 5. Ciências, 5. Arte e música, 4,5. Educação física, 4. Frequente no ensino religioso e língua estrangeira moderna, inglês, 5. Um aluno que, pelo período presencial, foi avaliado com nível de proficiência básico. Alguma consideração? A professora também não fez nenhuma recomendação de reforço. Vamos ouvir os especialistas também, se vocês receberam alguma devolutiva desse aluno, ou se a avaliação se restringiu ao período presencial. Professor Leandro? Não, não recebi nenhuma devolutiva, Beth. Foi considerando presencial. Professor Douglas também? Também, não recebi. Tá. Vou manter a nota? Eu vou equiparar os 5, gerando a avaliação global também. Eu também passo para 5. Tá. Professora, quer fazer alguma recomendação do reforço, pelo tempo que a senhora ficou? Não, Beth, até pelo contrário, porque ele era uma criança que é uma judiação não ter dado as devolutivas, porque desde o começo do ano ele era uma belezinha. Eu acredito que ele ia acabar com um nível de proficiência muito bom. Alfabetizado mesmo, belezinha. Tá bom. E lembrando ainda, né, para que fique consignado nas nossas análises, que ele não fez devolutivo e em nenhum momento nós usamos o termo que ele não fez as atividades. Nós estamos colocando que ele não entregou as devolutivas, porque não temos conhecimento se teve acompanhamento familiar ou não, né? Pode acontecer, isso é bom e em tempo de se consignar que no retorno das aulas presenciais, esse aluno pode nos apresentar atividades feitas domiciliarmente, tá? Com orientação familiar. Tá? Então, a situação, de novo, é uma situação bastante peculiar, então há de se considerar todas as possibilidades possíveis. Então, para consignar, a professora já promoveu, mas vamos lá. Lívia?
Promovido. Daniela, Aprovado. Raquel, Aprovado. especialista Leandro, Aprovado. professor Douglas. Aprovado. Pela ordem, o Cauê agora, professor? Não, o Cauê é que nós falamos, né? Desculpa. Não, nós falamos do João Não, Rafael. nós Agora é o falamos do Cauê. Rafael. Agora é o Cauê pela ordem. Então, vamos lá. Uma ausência no período presencial, aluno engajado no AVA, mas com devolutivas parciais. O aluno Cauê, pelo professor Regente. Língua portuguesa, 6. História, 5. Geografia, 5. Matemática, 6. Ciências, 5. Arte e música, 4,5. Educação, 4,5, desculpa. Educação física, 4. Ensino religioso frequente. Língua inglesa, 5. Alguma consideração sobre notas, professora? A senhora não fez nenhuma recomendação de observação para reforço? Não? Então, tá. Os professores especialistas, alguma consideração? Equiparando a avaliação global, a minha vai para 5. Corrigido, então. Alterado, não corrigido. Alterado. A minha também eu altero, Beth. Alterado porque o princípio foi outro. Professor Leandro? Eu altero também para 5, Beth. Eu, de uma forma, né, presidindo o conselho, eu quero enaltecer esse entrosamento pedagógico, né? A partir do momento, eu acho que o conselho é justamente para isso. Reitero, não para corrigir nada, mas para se ouvir várias posições, obter vários olhares e fazer as alterações que forem necessárias. A Lorena, que é a nossa próxima aluna, é uma aluna transferida. Chegamos na Manuela. Manuela Finelli não teve nenhuma ausência no período presencial, aluna engajada no AVA, com devolutivas pontuais. Notas: língua portuguesa, 8, história, 8, geografia, 8, matemática, 8, ciências, 8, música, 10, educação física, 9,5, ensino religioso frequente, inglês, nota 8, uma aluna de nível de proficiência avançado. Alguma consideração, professora Regente, os professores especialistas? Então, a Manuela é uma criança cuja família, eu tenho que tirar o chapéu aqui, tenho que deixar público a preocupação da mãe, o empenho, a menina conseguiu avançar bastante, e isso é mérito da família. Então, é assim, engajadíssima, é a aluna mais engajada que eu tenho. Nossa, muito, muito justa a consideração, né? A parceria da família realmente foi imprescindível e fez a diferença no decorrer deste ano letivo. Mais alguma consideração? Alguma alteração de nota? Não? Para consignar, Lilian? Promovido. Daniela? Promovido. Raquel? Promovidíssimo. Professores especialistas, professor Douglas? Super promovido, excelente, nota 1000. Muito obrigada. Professor Leandro? Promovida. Veja que não foi um ano perdido, né? Foi um ano difícil, com certeza. Um ano muito trabalhoso. Os senhores, com certeza, devem
estar muito cansados, né, porque se estenderam aí no atendimento da carga horária, incluindo atendimento no final de semana, a gente percebeu isso no grupo, e eu registro também aqui, eu enalteço e registro toda a admiração e reconhecimento à dedicação de vocês, e dizer que a família, essa parceria realmente mostrou que não foi um ano perdido, a exemplo de muitas previsões iniciais, né? E o mais importante que tudo isso que nós estamos fechando um final de ano, graças a Deus, sem nenhum óbito, sem nenhum caso de óbito, quer seja na família, pelo menos que eu tenha conhecimento, quer seja entre os nossos alunos. E também entre o nosso corpo docente, né? Então, um ano de uso, não podemos deixar de colocar isso. Muito difícil, mas um ano que a gente obteve, sim, alguns êxitos. Muitos êxitos, né? A aluna Manuela Silva é uma aluna transferida, a Mariana é uma aluna transferida, e agora vamos conversar sobre a Melissa, que no seu período presencial consignou 3 ausências, mas é uma aluna que esteve engajada no AVA, com devolutivas parciais. A Melissa teve língua portuguesa, 5, história, 5, geografia, 5, matemática, 5, ciências, 5, arte e música, 4,5, educação física, 4, frequente ensino religioso e língua inglesa, 5, aluno de nível de proficiência básico, também não houve recomendação de reforço para essa aluna. Alguma consideração da professora Verônica? Essa criança também é assim, participação foi pequena, porque eu acho que ela poderia ter desenvolvido muito mais, tinha potencial para isso. Alguma consideração dos professores Leandro e do professor Douglas? Então, eu não tive muito contato, né? Como era uma sala recente para todo mundo, né? E foi pouco tempo em sala, e ela também não conviveu virtualmente, é difícil ter esse diagnóstico mais preciso. Ok, professor. Mais alguma consideração, professor Leandro? Não? Eu acho que sobre a nota, eu poderia alterar para 5, né, Beth? Professor Douglas, fará a orientação de alteração de 4.000 para 5 também? Sim, subindo para 5. Para constar, a professora já promoveu, então vamos ouvir a professora Lilian. Promovido. Daniela. Promovida. Raquel. Promovida. Professor Douglas. Promovido. Professor Leandro. Promovida. E o nosso último aluno de hoje, confere, professora Verônica, Samuel. Samuel, no período presencial, foi o aluno que mais marcou ausência. Presencialmente, 11 faltas. Mas esteve engajado pelo AVA, e as devolutivas foram parciais. Já antecipo aos senhores que ele está com desempenho abaixo do básico, já vou ditar as notas, mas lembrando que nós não estamos consignando falta e por desempenho não há retenção. Língua portuguesa, 4,5, história, 4,5, geografia, 4,5, matemática, 4,5, ciências, 4,5, arte e música, 4,5, educação física, 6, ensino religioso frequente e inglês, 4,5. A professora está recomendando um reforço logo no início do ano.
Tá? Então, isso provavelmente também será encaminhado através dos relatórios individuais desses alunos, já com essa indicação de reforço. Alguma alteração na nota da professora regente ou pelos especialistas? Não? Então, vamos lá. Para consignar. Só para deixar consignado que, assim, é uma criança que, se tivesse retenção, eu sou a favor da retenção dele. Mas é que a gente não pode reter. Isso é importante, a gente está numa organização de regime de progressão continuada, a organização é de ciclo e a avaliação mais no nível de seletiva, de classificar em retenção e promoção, ela acontece no 3º ano e no 5º ano. Então, vamos lá. Professora Lilian. Vamos aguardar um pouquinho, enquanto isso, vamos ouvir a professora Daniela. Promovido. Professora Raquel. Promovido. Professora Lilian. Eu já falei, promovido. Ah, desculpa, Pro Leandro. Promovido. Professor Douglas. Promovido. Então, dos 14 alunos ativos, nós tivemos 14 promoções, 14 aprovações, promoções, e tivemos, inicialmente, 3 alunos com indicação para o grupo de apoio, Quatro, na verdade, né, Beth? Porque esse que não recebemos as atividades, a gente indiretamente está dizendo que ele precisa. Muito bem a observação. Já alterei aqui para 4 alunos com recomendação. Então, pela avaliação da professora regente, aí, com sustentação dos professores especialistas, com exceção dos 4 alunos que precisam de grupo de apoio, mesmo diante dessa situação emergencial e tão singular, 10 alunos, a professora os avaliou como alunos com progressão, com desempenho, né, adequado para o ciclo. É isso, professor? Deixar só claro que adequado para o ciclo é em processo de, porque alfabetizados com proficiência mesmo, somente a Catarina, o Arthur e o João Henrique. Quando a professora menciona a habilidade com proficiência, seria considerando a hipótese de escrita e já uma certa competência leitora dos alunos, mas considerando que eles estão no início e que vão para o 2º ano, a senhora acredita que seja prudente uma avaliação inicial para todos, mas nesse final de ano, 4 com certeza precisam, é isso? Ah, sim, exato. Então, tá. Só um minutinho que eu já vou passar para a secretaria e já. Mostra a sua irmã lá, divisão.
Eles são assim, não conseguem. Vamos lá, então. Segundo ano A. Segundo ano A, a professora regente é a professora Lília. Tem algum especialista, algum professor especialista no nosso conselho, professor? Douglas e o Leandro. Douglas e Leandro. As notas de inglês? Eu repeti a de português. Isso. Então, também vamos já deixar consignado que essa foi uma orientação, a gente consultou o Departamento de Educação, como que esses alunos seriam avaliados, porque para fechar o ano, eles não podem ter notas em aberto. E a orientação foi essa, né, professora? Que fosse repetida a nota de... Arte e música seria uma nota só, eu levei em conta a nota do professor Douglas. Muito bem, boa decisão. E de inglês, então lembrando, repetiu a nota de... Língua portuguesa. Português. Então, vamos lá. 17 alunos matriculados também, é isso, Lilian? 15 ativos, um transferido e um outro remanejado para o segundo ano B da tarde. Tá, 17 matriculados, 2 transferidos? Isso. 2 transferidos e um remanejado. Não, um transferido e um remanejado. 15 ativos. Isso. Então, vamos lá. O único aluno da professora Línia do segundo ano A que não esteve engajado no ambiente virtual é o Yuri. O Yuri, ele teve um atendimento diferenciado, né? Por uma série de questões. A mãe até visualizava as atividades no AVA, coloquei ela no grupo, mas infelizmente ela é analfabeta. E ele tem grande dificuldade nesse processo de alfabetização. Então, eu disponibilizei para ele um material diferenciado da turma. Era mais ou menos o que a gente estava trabalhando no grupo, mas para ele de forma diferenciada, trabalhando mais a alfabetização inicial. E aí, esse material, ele me deu toda a devolutiva. A senhora registrou mesmo que a devolutiva dele foi de 100%, foi muito bom. Foi, tudo que eu dei de diferenciado para eles fazerem, ela me deu devolutiva, tanto por fotos, Beth, que ela mandava no meu particular, como devolver as apostilas que eu, quando acabava, ela devolvia a apostilinha dele. Tá. Então, já fique consignado
que no ambiente virtual de aprendizagem, o Yuri, ele não estava fazendo as atividades que foram postadas no ambiente virtual de aprendizagem, porque ele foi atendido de uma forma diferenciada, devido ao desempenho também ser diferenciado e ao próprio fluxo de aprendizagem, né? Isso, por ele mesmo e por conta da família. A mãe, ela não conseguia entender, por mais que fosse vídeo, essas coisas, e ajudá-lo, né? Então, aí, essa estratégia foi feita para poder atendê-lo. Que bom. Roteiros físicos, além do ABA, a professora também trouxe mais algumas atividades de roteiro físico para os alunos. Foram disponibilizadas apostilas, a exemplo do que fez a professora Verônica no primeiro ano. E todos eles retiraram, aqui só está a Heloísa que não retirou as apostilas impressas, é isso? Agora no final do ano. A Heloísa, no final do ano, a participação dela caiu demais, assim. É uma mãe que participou, Beth, por conta da minha insistência e da minha cobrança em cima dela durante todo o ano. Então, ela teve uma participação parcial, porém teve. Finalzinho de novembro para cá, nem as minhas mensagens no particular a mãe respondeu mais. Aí ela desapareceu. Tá. Então, ela não retirou nenhuma apostila impressa? Não, ela retirou. Durante o ano, ela retirou. Oi? Posso marcar o X nos roteiros físicos? Que a única... Pode, Beth, porque assim, ela teve uma participação parcial, né? Mas ela, durante o ano, tudo que eu mandei, ela retirou. No final, que ela desapareceu. Ótimo. Então, essas considerações iniciais eu acho importante, porque então eu não mais mencionarei a participação no ABA, nem dos roteiros físicos. Porque a participação foi boa, Beth, da minha sala, numa forma geral, alguns precisando muito do meu apoio, da minha assistência, até no particular das famílias, né? Essa participação eu consegui fazer com que, pelo menos, Beth, alguma coisa eles me retornavam, né? Até o Yuri, que tem grande dificuldade, que eu achei que a participação dele seria 0, a mãe, assim, me surpreendeu, me mandando fotos, não diariamente, mas semanalmente, e devolvendo essas apostilinhas que eu mandava. Óbvio, Beth, que eu não acredito numa evolução pontual dele. Né? De verdade, é um aluno que vai precisar não só do reforço, de um atendimento diferenciado, mas também, talvez, até de alguns encaminhamentos. Eu não posso falar de forma mais específica, porque eu passei pouco tempo com ele. Mas é algo que eu acho que vai precisar para o próximo ano. Tá. Embora a professora tenha ficado pouco tempo presencialmente com eles, a gente também tem no grupo a professora Verônica, que foi a que alfabetizou os alunos, então pode também trazer algumas informações importantes se houver a necessidade de alteração ou esclarecer algumas dúvidas. Tá certo? Então, vamos lá. E todos retiraram o roteiro físico. Isso. A Aline Radassa é uma aluna que no período presencial teve 6 ausências e as devolutivas foram totais. Totais. 100%. E ela... Só esclarecer com relação às faltas no período presencial. Nós tivemos uma semana, Beth, nesse período, antes das aulas online, que os alunos, eles foram afastados e iam para a escola somente aqueles que ainda não tinham se organizado. A orientação que eu recebi da dona Andréa você vai fazer a chamada normalmente, porém essas faltas serão, eu não sei como é que diz isso, não é compensadas, justificadas, porque naquele período ia para a escola quem precisava apenas. Tá bom. Elas não foram computadas.
Ótimo. Mas eu tive que fazer a chamada porque eles não estavam na escola, né? Tá bom. Então, vamos lá. Língua portuguesa, 9,5. História, 9,5. Geografia, 9,5. Matemática, 9,5. Ciências, 9,5. Arte e música, 5. Educação física, 8. E língua inglesa, 9,5. Ensino religioso, aluno frequente. Uma aluna, em termos de, academicamente, aí, nas habilidades desenvolvidas e tudo mais, avançado. Excelente. Uma aluna de nível excelente. Nível de proficiência avançado. Então, não há nenhuma indicação para reforço? Não, uma família que foi engajada durante esse período de pandemia e sempre foi uma aluna de proficiência avançadíssima. Tá ok, então, professor. Alguma alteração de nota? De música, pode levar para 6. Tá. Feita a alteração, professor. Para constar, professora Verônica. Aprovadíssima. Professora Raquel. Aprovada. Professora Daniela. Aprovada. Professor Douglas. Aprovada. Professor Leandro. Aprovada. Tá. Agora, a Diana é transferida. Isso. A aluna Elis. A aluna Elis teve 4 ausências no período presencial, com 100%, com total devolutiva pontual, e teve as seguintes notas atribuídas. Língua portuguesa, 8. História, 8. Geografia, 8. Matemática, 8. Arte e música, 6. Educação física, 7. Frequente ensino religioso, em inglês, 8, considerando que foi repetida a nota de língua portuguesa, e é uma aluna de nível de proficiência adequado. Tá certo? Seria, Boete, se tivermos presencialmente, uma aluna de nível excelente. Mas por conta da pandemia, o pai e a mãe trabalharem muito, a rotina de atividades deles foi bastante complicada, apesar de eles serem ativos. Eles pegavam a criança uma vez por semana para fazer todas as atividades da semana, Beth. Então, acho que sobrecarregou a criança, sobrecarregou a família também, apesar do grande esforço da família. Muitas vezes eu tinha que insistir para eles não desistirem. É por isso que eu coloquei a nota 8 aqui. Tá ok. Mais alguma pontuação? Não? Então, vamos lá. Para constar, professora Verônica. Aprovada. Daniela. Aprovada. Raquel. Aprovada. Professor Douglas. Aprovada. E o professor Leandro. Aprovada. A aluna Heloísa teve 4 ausências no período presencial e as devolutivas foram parciais. E Heloísa foi avaliada com nota 6 em língua portuguesa, 6 em história, 6 em geografia, 6 em matemática, 6 em ciências, 4,5 em arte e música, 6 em educação física, frequente ensino religioso, língua inglesa, 6, sem nenhuma recomendação para grupo de apoio e reforço de aprendizagem. Alguma consideração? Sim, era aluna para 9,5, 10, Beth, uma aluna de proficiência excelente. Porém, teve as questões de participação nesse período, né? E, infelizmente, eu não posso dar uma nota maior por consequência disso. Tá ok. Mais alguma pontuação? A de música pode colocar 5, por favor. Tá bom. Para constar, Verônica. Aprovada. Daniela. Aprovada. Raquel. Aprovada. Douglas. Aprovada.
Leandro. Aprovada. João Felipe é um aluno que teve 9 ausências no período presencial, mas entregou totalmente as atividades evolutivas para a professora, e João Felipe foi avaliado com as notas língua portuguesa 9, história 9, geografia 9, matemática 9, ciências 9, arte e música 8,5, educação física 9, frequente ensino religioso e língua inglesa 9. Tá? Um aluno de proficiência avançada. Isso é louvor da família, Beth. É como a Verônica fez a colocação da aluna dela. Uma família de participação excelente. E ele não era um aluno com uma base tão boa no início do ano, e eu observei avanço nele, sim, por conta da participação de excelência da família. Ok. Mais alguma pontuação? Para constar, Verônica. Aprovado. Daniela. Aprovado. Raquel. Aprovado. Leandro. Aprovado. Douglas. Aprovado. José Eduardo. José Eduardo, 7 ausências no período presencial, e as devolutivas foram parciais. José Eduardo foi avaliado com as seguintes notas: língua portuguesa 8, história 8, geografia 8, matemática 8, ciências 8, arte e música 5,5, educação física 6, frequente ensino religioso, língua inglesa 8, aluno de nível de proficiência adequado. Alguma consideração? Não, é só isso mesmo. A mãe é enfermeira, trabalhou na frente de trabalho dessa pandemia, Beth. Ela foi uma guerreira, o tanto de lição que ela conseguiu enviar. Bom. Mais alguma consideração? Não? Então vamos lá. Para consignar, Verônica. Aprovado. Dani. Aprovado. Raquel. Aprovado. Leandro. Aprovado. E professor Douglas. Aprovado. Agora, o Leonardo. O Leonardo, 6 ausências, período presencial, com devolutivas pontuais. E as notas foram 7 de língua portuguesa, 7 de história, geografia 7, 7 de matemática, 7 de ciência, 7,5 de arte e música, educação física 9, frequente ensino religioso e inglês 7, sem nenhuma observação ou recomendação de reforço. Isso. Eu recomendo, apesar da participação excelente, de ser uma família excelente, eu avaliei muito ele também, Beth, pelo tempo que eu fiquei no período presencial e pelas considerações que a Verônica me passava dele. Um aluno com uma oralidade maravilhosa, mas que precisava de um apoio ali na escrita, né? Isso foi muito conversado com a avó, que é com quem ele ficou nesse período, e ela ajudou bastante. Mandei algumas atividades de reforço para ele, mesmo no período de pandemia, e a família participou. Eu vou precisar de uma avaliação diagnóstica inicial, né? Para avaliá-lo mais pontualmente, para ver como é que ele está mesmo agora, né? Mas a participação foi excelente. Tá, você quer que eu observe isso, que ele precisa de uma avaliação diagnóstica bem no início? Eu coloquei essa recomendação, Beth, em todos os meus relatórios. Luiz, não, para constar, então, Leonardo. Aprovado. Verônica, aprovado. Raquel. Aprovado. Daniela. Aprovado. Leandro. Aprovado. E o professor Douglas. Aprovado. Luiz Felipe, 4 ausências.
e devolutivas parciais, avaliado com as seguintes notas: língua portuguesa 7, história 7, geografia 7, matemática 7, ciência 7, arte e música 5, educação física 6, frequência ensino religioso e língua inglesa 7, sem nenhuma recomendação. Alguma pontuação? Você teve uma diferença aí na minha lista aqui, ele está com... Ah, não, é isso mesmo, é 5 e 6, né? Em arte e educação física, né? 5 e 6. Ah, tá certo. Tá tudo Eu tenho certo? muitas recomendações para ele, Beth. Ele teve uma participação parcial por conta do ritmo dele mesmo. Ele é um menino com um ritmo nas atividades bastante lento. É uma criança que já faz tratamentos e exames desde o ano passado com a Verônica. Esse ano íamos dar continuidade a isso e por conta da pandemia, muitos dos tratamentos que ele estava já para fazer foram cancelados. A mãe está retornando agora. Ela já passa com ele em fono, em psicóloga, e agora ele passou num neuropediatra. E ele pediu uma série de exames e não descarta possibilidades de remédio. A gente ainda não tem maiores esclarecimentos, porque os exames começaram a ser feitos agora em dezembro. Provavelmente ela vai precisar para janeiro um relatório da escola. Eu já falei que ela pode me procurar o tempo que for, que a gente dá um jeito de mandar. E a mãe está correndo atrás, Beth. É um menino, a mãe maravilhosa, presente. Ela não conseguiu fazer com que ele fizesse 100% das atividades, por causa do ritmo dele mesmo. Diante desse contexto, até que ele produziu, né? Maravilhosamente, porque tem uma família boa, assim, sabe? E ele é um menino inteligente, uma oralidade ótima, mas ele tem esses problemas. Mas a mãe está correndo atrás, Beth. Professora Verônica? Eu concordo com a Lília em tudo. Acho até assim que ele é um garoto bom, bem esperto, com muita participação de mundo. Ele contribui muito na sala, assim. Ele é gaguinho, tem hora que ele fica nervoso, ele gagueja pra caramba, mas ele tem conhecimento de mundo. Ele não dá conta de fazer mesmo. E o ano passado eu já preenchi alguns relatórios a respeito dele e a mãe está correndo atrás. É uma família bem preocupada. Para constar, então, professora promovida, né? Isso. O Júlio vai fazer tchau para vocês. Oi, Ju! Então, vamos lá. Daniela? Aprovado. Raquel? Aprovado. Leandro? Aprovado. Douglas? Aprovado. Maria Tereza. Maria Tereza, 4 ausências com devolutivas parciais. Lembrando que as ausências são no período presencial, porque não foram contadas as ausências no período remoto. Maria Tereza teve as suas notas da seguinte forma: língua portuguesa 7, história 7, geografia 7, matemática 7, ciência 7, arte e música 6, educação física 7, frequência ensino religioso, língua inglesa 7. Alguma consideração? Ela é uma aluna que também poderia ficar com 9,5, Beth. Porém, a família está em briga judicial pela guarda dela. Esse ano é uma briga judicial. E esse ano, ora ela ficou com a mãe, ora ela ficou com o pai. No grupo eu tenho a tia, a mãe, o pai e a madrasta, para você ter uma ideia. Todos, em algum momento, estavam ajudando ela a fazer atividade. Mas por conta desse vem e vai, muitas atividades não foram entregues. Mas não é culpa dela, ela é uma aluna excelente, Beth, excelente. Mas, infelizmente, a participação, e eu nem sei o avanço dela esse ano, foi bastante prejudicado por conta disso, né?
Tá joia, professora. Muito obrigada, viu, pela pontuação. Professora Verônica. Aprovada. Daniela. Aprovada. Raquel. Aprovada. Leandro. Aprovada. Douglas. Aprovada. Mariana Vitória. Mariana Vitória teve 4 ausências no período presencial, com devolutivas parciais e as seguintes notas. Língua portuguesa 6, história 6, geografia 6, matemática 6, ciência 6, arte e música 4,5, educação física 6,5, frequente ensino religioso e inglês 6,5. Alguma consideração? Não, Beth. Não? Alteração de nota? Considerando o desenvolvimento global, pode colocar 5 na minha. De música. Alterado. Alterando. Obrigado. Para constar, Verônica? Aprovada. Raquel? Aprovada. Dani? Aprovada. Leandro? Aprovada. Douglas? Aprovada. A Micaele é a nossa próxima aluna, teve 4 ausências no período de presencial e teve devolutivas parciais e foi avaliada com as seguintes notas. Língua portuguesa 6, história 6, geografia 6, matemática 6, ciência 6, arte e música 6, educação física 6,5, frequente em ensino religioso e inglês 6, uma aluna de nível de proficiência básico. Alguma consideração? Provavelmente ela precise também de um reforcinho no começo do ano, Beth. Só um minutinho. Óbvio, né? Terá que ser feita uma avaliação diagnóstica inicial com todos, mas ela, eu acredito que necessite. Grupo de apoio e reforço. Anotado, professor. Para constar, Micaele, Verônica. Aprovada. Raquel. Aprovada. Dani. Aprovada. Leandro. Aprovada. Douglas. Aprovada. Nicolas tem 4 ausências no período presencial, com total devolutiva das atividades e foi avaliado com nota 9 em língua portuguesa, 9 em matemática, 9 em geografia, 9 em matemática, 9 em ciências, arte e música 10, 9,5 de educação física, frequente ensino religioso e língua inglesa 9, sem indicação de reforço, aluno de nível de proficiência avançado. Alguma consideração do Nicolas? Família, Beth. A mãe é bastante participativa, o pai também. Eles são bastante sistemáticos, sabe? A gente tem que saber lidar com eles, assim. Mas, assim, excelente. Excelente. Né? Nossa mãe, que todo pai e toda mãe fosse participar. E os dois ajudam a criança. É pai e mãe. Não. A mãe me contestou porque eu dei parabéns se o filho tinha errado, né? Eu falei, mas esse período a gente não pode avaliar o acerto e o erro, né? A gente não está junto para, né? A gente não está junto para dar uma intervenção, né? Mas ele está toda semana aqui comigo, então ele está de parabéns, sim, né? Daí ela ficou mais calma. Eles são sistemáticos demais, assim. Até educação física e música, o menino tinha que ser perfeito. Não podia errar. Mas maravilhosos. São sistemáticos, mas maravilhosos. Eu agradeço as considerações. Verônica. Aprovado. Dani. Aprovado. Raquel. Aprovado. Douglas. Aprovado. Leandro. Aprovado. Agora chegou a vez da Rafaela. Rafaela tem 4 ausências no período presencial, com total devolutiva das atividades, e a Rafaela foi avaliada com as seguintes notas: 9,5 de língua portuguesa, 9,5 de história, 9,5 de geografia, 9,5 de matemática, 9,5 de ciências, arte, música 7, 8,5 de educação física, frequente no ensino religioso e língua inglesa
9,5 não há recomendação, né? A aluna teve um nível de proficiência avançado. Alguma alteração de nota, alguma pontuação? É perfeita, Beth, aluna maravilhosa. Ok. Verônica. Aprovada. Daniela. Aprovada. Raquel. Aprovada. Leandro. Aprovada. E o professor Douglas. Aprovada. Yasmin. A Yasmin teve 5 ausências no período presencial e é uma aluna com total devolutiva das atividades e teve as seguintes notas conferidas na avaliação de desempenho. Língua portuguesa, 9,5, história, 9,5, geografia, 9,5, matemática, 9,5, ciências, 9,5, arte e música, 6, educação física, 7, frequente ensino religioso, língua inglesa, 9,5. Aluna de nível de proficiência avançado. Alguma consideração? Não, aluna excelente. Em tempo, cabe registrar também o nosso reconhecimento aí, a alfabetização do ano anterior dessas crianças, né? Com certeza. O nível de desempenho, a gente sabe que não é o resultado de um ano, né? É o resultado de todo um processo. Eu costumo bater muito nisso, principalmente na avaliação de IDEB, porque muitas pessoas falam, ele fez um quinto ano ruim. Não fez um quinto ano ruim, foi um processo que é avaliado, né? Não é acumulativo, mas... Então, que fique registrado também que nós estamos aí com o segundo ano, aí uma projeção de um terceiro ano, que apesar de todas as dificuldades deste ano, teve um rendimento bem acima do esperado. Alguma consideração, alguma alteração? Não, só deixar claro que a professora fui eu. Então, reconhecidamente, parabéns, professor. Imagina, obrigada. Verônica? A professora dela foi ótima, aprovadíssima. Daniela? Aprovada. A Raquel? Aprovada. Leandro? Aprovada. E o professor Douglas? Aprovado. E Yuri, 4 ausências no período presencial, com devolutivas parciais e com as seguintes notas atribuídas. Língua portuguesa, 5, história, 5, geografia, 5, matemática, 5, ciência, 5, arte e música, 4,5, educação física, 4, frequente no ensino religioso, língua inglesa, 5, aluno de nível de proficiência básica. Com indicação de reforço, professor? Isso, ele é aquele aluno que conversamos no início, Beth, com bastante dificuldade, a mãe analfabeta, e que tivemos que dar a ele um atendimento diferenciado. Tá, ok. Mais alguma pontuação? Considerando... Não sei se cabe, né? Pode continuar, Douglas. Desculpa, considerando o que foi colocado aqui sobre a questão da mãe, do auxílio, que a gente não tinha essa informação, né? Eu consigo também dar a minha alteração para 5, da média dele. Muito bem, professor. Educação física também, Beth. Altero para 5. Está alterado. Eu acho que cabe, não sei se a Lília vai concordar, mas eu acho que cabe também colocar que ele é uma criança que, além desse reforço, precisa também de um acompanhamento social, né, Lília? É uma família bem... Eu coloquei isso no meu relatório também, Beth, naquelas recomendações para o próximo ano, que ele vai precisar de um atendimento social e talvez multidisciplinar mesmo, assim, sabe? Fono, né? Ele ainda usa chupeta. Nesse sentido. A mãe, apesar de muito simples, daquele jeitinho dela, Beth, ela me surpreendeu nesse período, viu, Beth? Eu até mandava para a Verônica, assim, às vezes ela gravava vídeo dele fazendo a lição. Era engraçado até, tadinho. Ele estava sofrendo ali com aquelas apostilinhas. Vai, faz o que a Pro mandou aí, anda logo. E faz bonito, e não sei o quê. Ela queria mostrar para mim que ela estava participando. É uma mãe, Beth, que pediu lição para ela.
Ô, professora, me ensina a ler e escrever. É bom que isso fique consignado. E eu mandei um monte de lição para ela. Eu escrevi na capa, assim, o nome dela, para ela ficar feliz. Então, assim... Diz que sim, né, Lília? Diz que sim. Foi. Então, assim, precisa de um atendimento, um olhar amoroso para essa família, viu, Beth? Tá, eu coloquei aqui o reforço inicial, acompanhamento social e avaliação de especialistas. Isso. Tá. Agora, a nossa última aluna do segundo ano é a Nathalie. A Nathalie não teve nenhuma falta no período? Ela é transferida, Beth. Então, eu pedi para o Júlio e o histórico dela ainda não chegou. Ela não teve presencialmente comigo. Ela foi transferida nesse período online. E o histórico dela ainda não chegou na escola. Ele pediu novamente. Então, vou marcar aqui. Transferência recebida, tá bom? Isso. E eu não recebi as faltas dela no começo do ano. Tá, mas ela teve 100% de devolutiva. Isso. É uma aluna que, pelas notas aqui, já adianta a vocês, que é uma aluna avançada, do nível de proficiência avançada. Língua portuguesa 9,5, história 9,5, geografia 9,5, matemática 9,5, ciências 9,5, arte e música 7,5, educação física 8,5, frequente ensino religioso e língua inglesa 9,5, alguma pontuação? Assim, antes que a Verônica fique metida, eu já vou falar, ó. Essa aluna, eu vou falar, porque aí já deixa ela feliz. O ano passado ela era nossa, da Escola Santo Antônio, da aluna da Verônica. Aí, no meio do caminho, ela se transferiu para São Paulo. E agora, nesse período de pandemia, a mãe voltou a morar em Piracaia, e ela voltou para a nossa escola. Ponto. Foi aluna da Verônica também. Eu falei. Sabe o que é interessante? Apesar desse nosso jeito, extremamente à vontade, mas é muito importante a gente também pontuar o diálogo que está acontecendo no ciclo da alfabetização. Ah, sim. A gente dialoga muito. Então, a gente percebe que realmente é uma progressão continuada. Tá? Existe uma afinidade pedagógica aí, um diálogo pedagógico que, mesmo diante dessa situação, conseguiu encaminhar o processo de alfabetização das crianças. Isso é muito importante, porque muitas aulas, eu e a Verônica. Porque muitas vezes, quando tem, assim, uma divergência, uma diferença muito grande de concepção pedagógica, às vezes a gente escuta lamentos pedagógicos do professor do segundo, do terceiro ano, dizendo, mas não sabe nada, né? Porque não está inteirado que é um processo e de onde eu tenho que partir. Então, o que a gente está percebendo é que a concepção pedagógica está tão afinada que o lucro das crianças foi discutido, né? O lucro pedagógico delas. Tá? Então, a gente registra... Beth, eu e a Lília somos Márcio e Marli. Estamos juntos. Então, tá. Para consignar, professora Verônica. Aprovadíssima. Vamos lá. A Daniela. Aprovada. Pode falar. Só um minutinho, então. Professora Raquel. Aprovada. Professor Leandro. Aprovada. E o professor Douglas. Aprovada. Então, nós temos 15 alunos que foram promovidos. O Leonardo com as seguintes indicações. Leonardo Nogueira, com uma avaliação diagnóstica muito pontual no início do próximo ano. Temos aqui uma observação de que o Vicilipe faz acompanhamento com especialistas, isso é importante, essa pontuação. A Nicaele, um alerta pedagógico de que logo no início do ano ela vai precisar de um grupo de apoio. O mesmo se aplica ao aluno Yuri, só que o aluno Yuri ele também precisa de acompanhamento social e de alguma avaliação mais específica com especialistas. Tá? Alguma consideração do segundo ano? Tá? Eu vou pedir a vocês um minutinho. A gente marcou para terminar meio de meia, é isso? Tá? Então, eu vou pedir a vocês um minutinho, só tem um responsável ali que está visitando para falar comigo, eu só vou agendar para vir um pouquinho mais tarde e já retorno com o segundo ano dele.
Era a Ana Carla, mãe da Catarina. Ah, é? Ela foi no banco lá para a gente acertar todas as nossas contitas. Agora nós estamos aqui com o segundo ano B, professora Daniela. Temos a presença agora da Daiane, que trabalhou arte e inglês. Continuamos com o professor Douglas, de música, e o professor Leandro, de educação física, certo? Então, vamos lá. Eu estou só com as prévias, Daniela. Eu ainda não peguei a planilha final, tá? Mesmo porque eu acho que a Raquel vai se inteirar, né? Ela pegou agora de pouco, na realidade, quem vai assinar a planilha final é a Raquel, a professora que está substituindo, lembrando que a professora Daniela está passada, licença gestante, participando hoje para nos enriquecer e nos ajudar nas análises de forma mais complexas. Quantos alunos matriculados nós temos no segundo B? São 14 matriculados. Transferidos 100? Tem um transferido. Então, são 15 no total e um transferido. Então, 15 matriculados. Um transferido. Nesses 15 matriculados, já está o remanejado que chegou, né? O Nicolas e a Laura. Tá. E 14 ativos. Isso. Eu esqueci de perguntar, mas ainda dá tempo, graças a Deus. Verônica, tem alguma criança laudada na sua turma? Laudada? Não. É. Lilian? Não, nenhum laudo. Daniela e Raquel? Não, nenhum. Tá, então não há. Tem o Nicolas que eu não sei. Tem o Nicolas que eu não sei se ele tem laudo ou não, que é o aluno que chegou depois para mim. Está em processo de para laudar, mas ainda não tem o nome. Ah, tá. Tá? Certo. Então, A vamos. professora do primeiro ano talvez precise de laudo. Não sei, estou pensando. A professora do segundo já tem, Beth. Se precisar, eu envio. Eu já tenho. Então, vamos lá, pessoal. Como eu não tenho o relatório, a planilha, se você enviou, eu acho que eu ainda não peguei, já foi enviado, Raquel, Dani? Não, eu não enviei ainda, não. Então, a gente vai precisar agora que vocês praticamente façam a condução para nós, tá?
Eu só tenho uma prévia de nota final, não de notas de disciplina. Quem é que está com essas notas, com essa planilha, para poder conduzir agora para nós? É a Daniela ou é a Raquel? Eu não tô com a planilha aqui, Beth. Raquel? A planilha está no grupo. Ah, você já enviou, então? Não, ela está no grupo. Acho que eles mandaram no grupo de WhatsApp. Não, mas a questão que eu estou perguntando é, essas notas de língua portuguesa, matemática, da Dani, do segundo ano B, já foram conferidas para os alunos? Presença do AVA, quantas notas do AVA, ausência lá no período presencial. Meu, eu dei uma olhadinha, o que eu tenho aqui é a tabela de participação dessas 2 semanas que eu estou com eles, desses 9 dias. Não. A gente precisa, para a reunião de conselho, a exemplo que a gente fez no primeiro anuário e primeiro ano, alguns dados no sentido de quantas faltas presenciais, qual é a participação do AVA, se retirou o roteiro físico, da forma como eu vim conduzindo até agora. Como a gente não dispõe desses dados, a gente encerra a reunião de conselho dos primeiros e dos segundos anos, mas a gente não conclui, tá certo? Então, assim, eu vou precisar incluí-las amanhã, junto com os terceiros anos, às 10 horas. Tá? A não ser que vocês possam se reunir hoje à tarde. Todos podem, porque daí a gente pode continuar à tarde. Mas aí teria que ser quando? Porque aí também não daria, nós vamos fazer muitas pressas, eu acho que é necessário o planejamento, cuidado pedagógico, para que a Raquel e a Daniela possam conversar, então, né, ainda que remotamente, dadas as circunstâncias, e serem atribuídas as notas finais dos alunos com todas as observações constantes da planilha, pode ser? A gente volta amanhã? Sem problema. Eu só ia pedir uma coisa, como eu não faço parte eu não sou professora especialista do terceiro ano, se vocês poderiam me chamar na hora do segundo ano B, então, porque aí eu A gente participo. começa às 10, no lugar de começar às 10h30, a gente começa às 10, a gente começa com o segundo ano B. Ah, então é melhor, tá joia. Podemos combinar assim, Raquel e Daniela? Sim. Pode ser. Até amanhã às 10, acho que é tempo para a gente conversar e deixar a planilha prontinha? Sim. Então, tá bom. Também vou... Oi. Eu e a Lília daí temos que entrar também ou não? Preciso. Para constar a promoção e tudo mais. Tá bom. Tá bom? Mas a gente fica até acabar o de terceiro ou a gente faz só do segundo? Não, daí vocês participam até acabar do segundo. Tá Ô, Beth, só confirma para mim o horário? Às 10? Tudo bem. Eu ponho lá no link. Então, se você quiser, eu até posso ficar no terceiro também, acho que a Lília também, se não tiver... Porque a gente também é quem alfabetizou, a gente até conhece eles mais do que... A gente conhece mais até, para falar a verdade. Se puderem, eu acho fundamental. Eu posso, você pode ver. Então, eu aceito o seu auto-convite de vocês. Tá bom. Aceito, agradeço e reconheço. Tá bom? Não vão chamar a gente de entirida, não, né? Não, muito pelo contrário. Vamos falar de parcerias, e parcerias fundamentais ainda. Tá? Eu acho fundamental isso. Isso é equipe. A equipe não tem aquele trabalho que é só meu, tem aquele trabalho que é nosso, com algumas funções específicas desse, daquele, mas o conjunto ele é nosso. E eu agradeço muito. Eu tenho para mim que desse jeito nós vamos participar dos 3, viu, Lília? Que fizeram alicerce. Xeretas.com. Xereta no meu. O ideal seria isso mesmo. É que eu passei, como eu me conheço, eu sei da condução, como ia ler de forma muito lenta, eu falei assim, nossa, eles vão ficar exaustos se a gente fizer tudo num dia só, né? Mas eu agradeço muito a presença de vocês em todos, se puderem sim. Tá bom? Principalmente aí os nossos alicerces, né? Primeiro e segundo ano são os alicerces da escola. Deixa eu falar uma coisinha, Beth. Essas alterações de nota,
Eu já fiz aqui, eu tenho que reenviar para você, né? Não, porque eu estou pedindo para o Júlio fazer ali para nós já. Ah, então tá bom. Vocês enviaram tudo em Word, né? Porque eu enviei a planilha em Word para vocês poderem editar. Eu acho que enviei em PDF, Beth. Então daí você precisa. Eu vou enviar, então. Vou enviar mais um boletim. Tá bom, porque em PDF a gente não consegue editar. Já estou enviando. Isso daqui nós vamos ter que assinar também, né, Beth? Oi? A gente vai ter que assinar isso, né? Vão ter que assinar, assim. Aí eu marco um dia para a gente vir assinar. E aí a Verônica e a Lídia também tem que assinar a pontuação. Quinta-feira eu vou aí. Tá ok, então. Tá bom? Tá joinha. Pessoal, hoje à tarde eu já disponibilizo o link para que vocês possam assistir, ouvir e assistir toda essa reunião que eu reafirmo, né? Vou consignar de novo, a gente está encerrando, mas ela não foi concluída porque a gente ainda retoma com o segundo ano dele. Tá bom? Eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Quero mais uma vez reiterar aí a posição pedagógica do professor Douglas e do professor Leandro, especialistas que pedagogicamente fizeram aí uma revisão considerando o desenvolvimento global. Eu acredito que no conselho a gente avalia o conjunto, né? Eu defendo muito essa ideia. Então, estou muito feliz com a participação de vocês nesse conselho, tá? É o meu primeiro conselho aqui no Santo Antônio, embora em 37 anos de magistério, a gente tenha servido as portas de todos os conselhos que a gente participou, mas eu quero agradecer o empenho, a participação, o profissionalismo nas pontuações dos alunos, tá? E dizer que cada dia na convivência com vocês, eu venho reafirmando uma ideia de que realmente eu estou diante de profissionais de alto pilates. Então, muito obrigada, gratidão, e eu disponibilizo o link, ok? Abraço. Obrigado. Tchau, gente. Bom almoço. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, pessoal. Beth, já enviei o e-mail, tá? Ok, então, obrigadão, viu? Tchau.